Surgiu para Florianópolis, agora no último dia 12. Logo depois, nós fizemos um segundo seminário no dia 14 em Porto Alegre. E lá em Florianópolis, nós falamos Caminhos do Agro. E em Porto Alegre, o tema foi Inclusão e Transformação. E chegamos no sábado passado em Botucatu, quando nós fizemos uma grande festa junto com o MDB de São Paulo, que se chamou MDB Presente. E amanhã, que essa agenda não para, né? Tem que ter pique. E amanhã estaremos lá em Macapá. Depois de toda essa festa ontem, hoje aqui, hoje de noite, nossa equipe voa para o Amapá e faz o encontro lá do estado em Macapá amanhã. De março a setembro, os encontros regionais e os debates virtuais vão construir propostas sólidas que serão apresentadas aqui em Brasília nos dias 21 e 22 de outubro. Ressalto, a data que era 9 e 10 de setembro passou a 21 e 22 de outubro, durante o nosso encontro nacional com a entrega do documento programático que orientará o MDB nas eleições de 2026. E hoje temos uma oportunidade essencial de discutir temas estratégicos para o país. As implicações fiscais da PEC 66, caminhos para a inclusão produtiva e efetiva e alternativas inovadoras para os programas sociais. Nós agradecemos a todos que vieram até Brasília para este seminário e convidamos vocês a participarem ativamente de todos os debates que acontecerão em todo o Brasil. Agora, nós vamos chamar o primeiro painel, o painel de debate sobre inclusão produtiva. Nós vamos dar início, então, ao primeiro painel dessa tarde do nosso seminário, debate sobre a inclusão produtiva, um tema fundamental para o presente e o futuro de milhões de brasileiros. Nós convidamos nossos painelistas, a diretora executiva da Aliança Empreendedora, Lina Kempf. Ela é cofundadora da Aliança Empreendedora, organização que já apoiou mais de 300 mil microempreendedores no Brasil. É referência em inovação social, inclusão produtiva e modelos de negócios para territórios vulneráveis. Reconhecida por instituições como a ONU, Vital Voice, Harvard e Fórum Econômico. E também chamo a coordenadora de ensino técnico do Centro, Paula Souza, do governo do estado do Rio, de São Paulo, eu sou gaúcho até, de São Paulo, a professora Neres Ribeiro Cassiatori. Ela é supervisora de gestão pedagógica no Centro Paula Souza, São Paulo, com ampla experiência em educação técnica, ética e neuroaprendizagem, mestrado em tecnologias emergentes na educação e forte atuação na formação de jovens e adultos. E como convidado especial que vai guiar esse debate desta tarde, eu chamo à mesa o presidente do Conselho Editorial da Fundação Ulisses Guimarães, José Fogassi. Será moderador do painel. E será moderador do painel o economista e consultor da FUG, Gustavo Grisa. Podem tomar assento. Agora serão discutidas estratégias e práticas para a inclusão produtiva, tanto pela ótica de fortalecimento do microempreendedorismo, quanto da educação formal e alternativas aos modelos tradicionais de programas sociais. A inclusão produtiva é uma das prioridades para a superação da pobreza e da desigualdade no Brasil. Este painel tem o objetivo de explorar soluções para fortalecer o ecossistema empreendedor e melhorar o ensino médio técnico profissional. Sejam bem-vindos à mesa. Gustavo Grisa, a palavra está com vocês.
Melhor usar esse aqui? Mulher. Melhor usar o microfone móvel, né? Boa tarde a quem está aqui conosco, aqui presente no auditório também, com transmissão. E esse evento de hoje também está registrado, né, em todas as suas contribuições para o conteúdo do Programa Brasil Precisa Pensar o Brasil. O objetivo desse encontro aqui, especificamente, vocês tiveram a oportunidade ontem de assistir o presidente da Fundação Ulisses Guimarães, o deputado federal Cê Moreira, falou muito sobre igualdade de oportunidades, inaugurar a gente. O presidente Cê Moreira falou muito ontem em igualdade de oportunidades, inaugurar a gente, e criar condição para que o jovem brasileiro consiga ter outro tipo de oportunidade. E aí eu quero lembrar o trabalho dentro do Programa Educação do Futuro, que foi realizado em 2023, dessa publicação aqui, Inclusão Produtiva no Brasil, Desafio Ação, um grupo que participou, temos muitos presentes aqui conosco hoje, e aonde nós identificamos, né, os principais desafios à ação da inclusão produtiva no Brasil. E entre as soluções e entre os exemplos que nós tínhamos, nós tivemos a Aliança Empreendedora aqui, trazendo a sua perspectiva. E o que nós propusemos para esse painel aqui hoje foi que nós já ultrapassamos a fase da problemática, né, a fase do desafio. Diante da discussão no Brasil, se os nossos programas sociais têm sido efetivos, se eles têm colaborado para incluir as pessoas no trabalho, se eles têm realmente tido resultado de mobilidade social, nós temos aqui dois exemplos bastante diferentes e muito claros de inclusão produtiva funcionando no Brasil. E por isso que nós trouxemos aqui as nossas convidadas, né? A Lina Uzeste Kempf, ela é a diretora executiva da Aliança Empreendedora, que recebeu o prêmio em 2023 da melhor ONG, né, de inclusão produtiva de jovens no Brasil, e lidera projetos tanto na ponta quanto com parceiros, ela vai tratar isso um pouquinho mais, efetivamente criando oportunidades de inclusão para brasileiros em vulnerabilidade social em todas as faixas etárias. E o motivo da professora Neres aqui, que é a coordenadora do ensino médio técnico no estado de São Paulo, juntamente com o professor Almérico e a equipe do Centro Paula Souza, que é o maior centro de ensino técnico da América Latina, vinculado ao governo do estado de São Paulo, ela vai mostrar os resultados do ensino médio técnico profissionalizante instituído no estado de São Paulo e já os resultados que nós conseguimos ver positivos nessa inclusão produtiva e empregabilidade. Então, esse é o... E depois da apresentação delas, teremos como nosso convidado especial, comentarista, né, de tudo isso que foi colocado, o nosso presidente do Conselho Editorial, o senador José Fogassi, que está conosco desde o início dos projetos de educação de futuro, acompanhando toda essa trajetória. Então, vamos começar com a Lina. Lina, você tem cerca de 15 minutos para a sua apresentação. Depois, em seguida, a apresentação da professora Neres, também temos à disposição de perguntas do auditório. Lina, pode começar. Muito obrigada, Gustavo, e muito obrigada pelo convite, especialmente é uma honra estar aqui. Boa tarde a todos, todas. Obrigada por estarem aqui interessados nessa pauta, que a gente entende que é tão importante e tão emblemática para a construção do futuro desse Brasil que queremos. Eu vou pedir licença para passar um vídeo para vocês, para abrir minha fala. Então, se puder, por gentileza, passar o vídeo, eu já engato aqui na sequência.
Isso é sobre sonhos. De gente que arregaça as mangas, trazendo ideias à realidade. Donos e donas de negócios, empreendedores e empreendedoras, dando vida e cor a um mundo em constante transformação. Começo a minha história um sonho de desenvolver uma grande habilidade. O trançar o cabelo é um símbolo de resistência. É justamente onde eu me reconheço, onde eu me encontro e aonde eu exteriorizo o meu conhecimento em cada penteado que eu confecciono. Aprender não é fácil para ninguém, mas nós estamos falando dessa base grande que tem camadas de dificuldade adicionadas. A gente está falando de uma população que não se vê como empreendedora, e esse é um ponto-chave. A partir do momento que uma pessoa resolve empreender, seja por necessidade, seja porque vê oportunidade, e ela não se vê representada no mundo do empreendedorismo, ela não se enxerga como empreendedora. E isso tem um impacto imenso na sua capacidade de crescer. Que hora que você vai colocar isso em prática? Eu tranço. E de repente eu não cobro, porque no fundo tinha o medo de empreender. Então, essa virada de chave é totalmente necessária para esses microempreendedores, e eu diria que é o principal e o primeiro obstáculo. Depois vem os seguintes. E é nessas jornadas, cheias de altos e baixos, que vemos nos sonhos daqueles que empreendem uma faísca de inovação, criatividade e esperança. A autoconfiança, ela desencadeia ação. Essa ação provoca reações para ela de volta, e para fora, e para o seu negócio, e se traduz em renda, se traduz em aumento de clientes, e se traduz em melhoria da qualidade de vida para ela, para sua família e para sua comunidade, se traduz na geração de um posto de trabalho, que depois vai se traduzir em uma formalização, que vai se traduzir em segurança para ela, em estabilidade, que vai se traduzir em desenvolvimento econômico e social. Essa é a potência que as pessoas têm, sabe? E testemunhar isso é maravilhoso. Para a Regina do futuro, eu vou dizer para a Regina Cláudia, mulher empoderada, mulher que está galgando para chegar justamente num ateliê onde ela vai olhar para cima e vai ter pessoas que vão aprender a trançar cabelo. Então também vai ter aquele espaço onde as pessoas estarão ali se embelezando. E a Regina Cláudia dizendo, valeu a pena ter chegado aqui. O empreendedorismo é para todos e todas, mas muitos enfrentam barreiras que limitam as suas histórias. Precisamos mudar essa realidade, oferecer oportunidades reais para quem enfrenta desafios reais. Junte-se a nós e vamos mover quem move o empreendedorismo no Brasil. Obrigada, gente. Acho que seria importante trazer um pouco de pano de fundo e vocês ouvirem um pouco das próprias empreendedoras que a gente trabalha. Puder colocar a apresentação também, agradeço. A ideia hoje, o convite do Gustavo, foi para trazer um pouco desse Brasil real que empreende, e eu queria começar com alguns números também, para a gente ter um contexto bem importante sobre a potência do que a gente está falando, O que está pulsando nessas comunidades, nesses territórios,
praticamente, a gente gosta de falar que é a chave para o desenvolvimento econômico que tanto a gente quer destravar. Enquanto vai vindo a apresentação, eu já vou adiantando aqui os números, mas a gente está falando de uma base da pirâmide empreendedora no Brasil que é gigantesca. Se puder colocar já no segundo slide, agradeço. Obrigada. A gente está falando de um país, né, que é extremamente desigual, mas que tem uma força empreendedora gigantesca. Então, a gente tem aproximadamente, muito obrigada, 20 milhões de microempreendedores na base dessa pirâmide empreendedora, que são informais, estão ainda na informalidade, ainda empreendendo com muita fragilidade, empreendendo por necessidade, mas essa quantidade de pessoas tem dentro delas uma potência de impacto, de transformação muito grande, se for focalizado o apoio, o estímulo para que esses microempreendedores possam se desenvolver e desenvolver os seus empreendimentos. E esses dados são dados oficiais de PNAD, e a gente também contratou um estudo com a Fundação Getúlio Vargas para fazer uma projeção econômica de qual seria o impacto se a gente trabalhasse políticas públicas e ações coordenadas para customizar o apoio a esses microempreendedores na base da pirâmide. E ao lado direito da tela é o resultado que a gente teria, no mínimo, uma injeção de 700 bilhões na economia, e seria possível tirar 5 milhões de pessoas da linha da pobreza monetária em 4 anos, focalizando políticas públicas de impulso, né, de estímulo ao microempreendedorismo na base da pirâmide. Isso porque é uma população grande, é uma população trabalhadora, batalhadora, mas que tem pouco acesso, muitas vezes, tanto ao seu desenvolvimento pessoal, como para o desenvolvimento do seu negócio e o próprio acesso ao capital e a orientação adequada para a utilização desse capital. Então, todos esses elementos coordenados e customizados para esse público realmente podem, e está comprovado, né, que eles desencadeiam, realmente destravam um grande desenvolvimento socioeconômico. Aqui eu passo na flechinha. Vamos para onde? Para cá? Vamos. Aqui é mais um exemplo para tentar trazer uma primeira dos pontos, né, que o Gustavo me pediu, o que funciona e o que não funciona, né? Quais são esses fatores que fazem as pessoas de fato se desenvolverem. E a Fran, para mim, é um dos exemplos mais emblemáticos, porque ela passou por todos os estágios de desenvolvimento de uma pessoa que saiu de uma situação de morar na rua, foi acolhida, né, pelo município, pelos programas de assistência, recuperou sua dignidade. Com a sua dignidade recuperada, ela entendeu que o trabalho das suas mãos tinha valor, né? Começou a fazer capacitações, qualificações, para entender no que ela se encontrava em termos de trabalho, se encontrou como artesã, se descobriu artesã e descobriu que esse dom que ela tinha no artesanato podia ser um negócio também. Então, vejam que é todo um processo, né, de autodescoberta, que eu falo no vídeo, né, a autoconfiança da pessoa acreditar que ela é capaz de mudar a sua própria situação. Isso é um processo muito importante que deve ser levado em consideração quando a gente pensa em política pública. Eu vou chegar logo mais nisso, mas a importância de entender que há uma jornada de desenvolvimento das pessoas e uma intervenção deve ser muito pensada para ajudar essa pessoa a passar do estágio em que ela está para o próximo e assim por diante. Então a Fran, ela exemplifica muito bem essa jornada completa. Então ela se torna empreendedora, se vê empreendedora, se torna empreendedora, e não só isso, depois que ela começa a empreender e aprender a gerenciar o seu negócio, ela funda uma associação de artesãs na sua cidade para apoiar outras mulheres a não sofrerem o mesmo que ela sofreu, para que seja mais fácil o caminho das artesãs que vêm depois dela. Então esse é um impacto muito bacana desses empreendedores nesses territórios, porque eles têm efeito multiplicador, né? Então quando você apoia você apoia uma, eles imediatamente querem compartilhar e fazer isso chegar de alguma forma para as pessoas do seu entorno. Isso tem um efeito multiplicador sensacional. Vamos ver se agora. Aí foi. Aqui, rapidamente, só alguns números, o Gustavo já falou, né, da aliança. Então, a gente está trabalhando hoje no Brasil inteiro. Nós já capacitamos, esse número está desatualizado, mais de 300 mil pessoas
nesses 20 anos, são 20 anos de história. Eu sou uma das fundadoras, apesar de não parecer assim. Eu comecei jovem, então eu fui uma jovem que na faculdade tive muita sorte, um grande privilégio de ser inspirada a empreender com impacto social. Né? Tive esse grande privilégio de estar rodeada de pessoas que me inspiraram a olhar, né, para os problemas com outros olhos e dizer a solução. Então, tive sorte de estar rodeada de pessoas que me impulsionaram e fundamos, então, em 2005, a Aliança Empreendedora nasce em Curitiba e hoje está presente em todo o Brasil, com diversas organizações aliadas. Nós trabalhamos em parceria com empresas, institutos e fundações, então nosso financiamento é 100% privado. Essas empresas investem em projetos para que a gente possa fazer todo esse impacto chegar nos diferentes territórios do Brasil, de forma gratuita, obviamente, para as pessoas lá na ponta. Então, já foram mais de 300 projetos realizados e um pouco do nosso público, né, como a gente está nesses territórios, majoritariamente as pessoas que a gente apoia são mulheres, são pessoas negras e tem muitos jovens ainda, né, temos 37, quase 40% de jovens nesse nosso público apoiado. Acho que pode passar o próximo slide. Desse slide ainda a gente está muito envolvido ainda em advocacy e influência em política pública. Né? Chegou um determinado momento na história que a gente entendeu que não bastava só apoiar os microempreendedores nos territórios, né, e fazer projetos na ponta, mas a gente também precisava entender como o ecossistema e o marco regulatório que estava em torno desses empreendedores também poderia ser aprimorado, isso sendo feito de forma coletiva. Então, hoje a Aliança, como eu mencionei, tem um financiamento privado, a gente faz projetos com empresas, projetos bem customizados, então com a Coca-Cola a gente faz projetos de apoio a mulheres, com a Açaí Atacadista a gente faz apoio a empreendedores da área da alimentação, então a gente vai se especializando em diversos nichos e conseguindo atingir diversos públicos com capacitações bem customizadas. E a gente tem um grupo de empresas também que financiam todo o nosso trabalho institucional. Então, eu estar aqui, né, também é fruto de um trabalho de pesquisa, de atuação com influência em política pública, que é financiado por alguns parceiros que acreditam que isso tem uma grande contribuição para a mudança no Brasil. Pode passar, por gentileza, que aqui não caiu. E aqui eu já vou trazer 3 pontos para fechar essa apresentação da Aliança e daí entrar um pouco na temática, né, que o Gustavo me pediu, mas já aproveitando a apresentação para trazer esses pontos. Né? A Aliança hoje trabalha com 3 pilares. Então, todos os projetos que a gente leva para os territórios, todas as capacitações, as mentorias, elas sempre vão trabalhar nesses 3 pilares. O primeiro é o empoderamento, na sequência é a formação, o conhecimento, e em terceiro a conexão. A gente começa pelo empoderamento exatamente por aquilo que a gente falava no vídeo. Se a pessoa não se vê como empreendedora, muito dificilmente ela se engaja nas ofertas oferecidas para os empreendedores. Então, às vezes, tem um banner na frente da casa dela, passa um carro de som na frente da casa dela fazendo oferta de curso, de curso profissionalizante, de uma capacitação para empreendedores. Ela vai dizer, não, isso não é para mim. Eu não sou empreendedor, eu não sou empreendedor. Então, esse curso do Sebrae, ou essa oferta que o município está trazendo, não é para mim. E essa pessoa, a gente perde essa oportunidade de desenvolver essa pessoa pelo simples fato de que ela não se vê como público-alvo daquela ação. Então, esse primeiro trabalho e essa consciência de que nós temos muita gente nessa base da pirâmide que está empreendendo, está gerando renda, está gerando até postos de trabalho, mas não se vê como empreendedora. E esse processo faz com que ela perca oportunidades de se conectar com esse ecossistema empreendedor que é tão vibrante, porque não dá para dizer que não há apoio, mas não há essa conexão. Então, o empoderamento ele tem a ver com ajudar esses microempreendedores e empreendedoras a começarem a se verem como empreendedores e empreendedoras. E essa virada de chave que a gente tanto fala é crucial, ela faz toda a diferença, porque a partir daquele momento a pessoa vai para uma capacitação, ela vai para uma agência do Sebrae, uma sala do empreendedor, e ela entende que aquilo é para ela, e que ela pode aproveitar aquilo, e o que ela tem na mão, atividade econômica, pode se tornar um negócio. Pode ser muito mais do que só um bico ou uma subsistência, que muitas vezes eles param nesse lugar, né? Não, isso aqui é só temporário, isso aqui é só um bico, e a gente perde essa potência, essa capacidade de crescer. Por isso o empoderamento é tão importante. Na sequência, uma pausa técnica. E aí sim, na sequência, vem o acesso ao conhecimento.
Porque aí quando a gente vai falar de gestão financeira, de gestão de marketing, de gestão de pessoas, de qualquer coisa que tenha a ver com gestão de negócios, mesmo que numa linguagem muito simples, né, muito mão na massa, ainda assim só vai fazer sentido para aquelas pessoas que já entenderam que elas são empreendedoras. Então é muito fundamental esse primeiro ponto. E o terceiro pilar é conexão, também importantíssimo. Os empreendedores precisam de rede de apoio. Para crescer, precisam de parceiros, de clientes, precisam expandir a sua rede de relacionamento, de contato, participar de eventos. E por conta do primeiro ponto, por muitas vezes sentirem até vergonha do seu negócio, daquilo que eles fazem, eles não vão nos eventos, não vão nas feiras. Então, às vezes, a feira do empreendedor do Sebrae, para dar um exemplo, né, que é itinerante, passa em vários estados, várias cidades, e eles não vão porque eles não se sentem que eles pertencem a esse lugar. Então, por isso é tão importante que isso reverbera em absolutamente tudo. Quando a gente fala de conexão, a gente fala de rede de apoio, a gente fala de encorajamento para essas pessoas se sentirem parte desse ecossistema e, obviamente, a gente fala de conectar também. Conectar o empreendedor com crédito, conectar essa empreendedora com mentoria, fazer ativamente processos de conexão para que tenha mais oportunidades. E, permeando tudo isso, advoca-se basicamente a influência em política pública para que as coisas que são externas também se adaptem e consigam entender as necessidades específicas desse público da base da pirâmide, que é tão grande, né, tão grande para ser ignorado. E para fechar, a gente tem que, acho que uma coisa legal também de vocês saberem, muito porque muita gente que trabalha em municípios, né, trabalha em estados. Inclusive, eu tive uma alegria muito legal fazer um parênteses, encontrar um amigo, ex-prefeito de Tomazina. Nossos pais são muito amigos, nos conhecemos desde a adolescência. E eu digo que sou uma grande fã, porque o Flávio é um gestor exemplar. Quem conhece está balançando a cabeça. É um gestor exemplar. A Tomazina era uma cidade antes do Flávio, uma cidade depois do Flávio, definitivamente. Então, foi uma grande alegria para mim, porque a gente fazia muito tempo que não se via. Então, pronto, fechei o parênteses para fazer esse adendo. E estou falando isso por quê? Porque a gente trabalha nos territórios, então a gente trabalha em parceria com municípios, com organizações locais, para fazer chegar isso. A Aliança é uma organização só, e o Brasil é imenso. E além de grande, o Brasil é diverso. Então é necessário uma rede diversa de atores que consigam entender as realidades locais para adaptar as realidades locais aos diferentes apoios. Então, a gente tem apoio online, tem presencial, tem mentoria, mas a gente também trabalha muito em parceria com os municípios, secretarias de desenvolvimento econômico, secretarias de desenvolvimento social, secretarias de inovação, que cedem os seus servidores para levar a capacitação empreendedora e plumam nos seus programas de qualificação. Então, a gente consegue potencializar ações nos lugares onde tem equipamentos públicos e onde o Estado já está atuando, porque o Estado não está ausente. Muitas vezes, em muitos municípios, o que falta às vezes é uma ferramenta, uma metodologia, né? Não necessariamente não há uma ausência. Acabando a voz. Mas vamos até o fim. E aí a pergunta que vem, que o Gustavo fez, né? Quais são os caminhos, então, para impulsionar esses empreendedores? Eu queria trazer primeiro, né, falando de números. Números estão muito pequenininhos ali, mas eu vou falando. A gente tem uma população que trabalha, esses são dados da PNAD de 2022. A gente tem uma população que trabalha perto ali dos 94, 95 milhões de pessoas que trabalham no Brasil. E, infelizmente, metade desse grupo está informal. Entre eles, empreendedores ou empregados trabalhando informalmente. Então, a gente ainda tem uma taxa de informalidade muito grande. Isso traz muita fragilidade, né, para o tecido produtivo. Isso também é importante de olhar, né, com muito cuidado. E aí, desses 44 milhões de informais, a gente tem aproximadamente 25 milhões de empreendedores, pequenos empreendedores na informalidade, trabalhando, né, na raça, com muita fragilidade, que é uma população extremamente grande, que, se focalizada, tem um grandíssimo impacto. Então, esses dados todos, inclusive, estão disponíveis online no site todospodemempreender.com.br. Depois eu também faço chegar essa informação através do Gustavo. Esses dados todinhos estão online, tem uma descrição do perfil desse trabalhador autônomo por conta própria, porque
porque a gente queria entender um pouco mais a fundo a sua realidade, entender o desafio, e a gente trabalhou em cima disso, construindo propostas para a política pública também, de como focalizar essa população. E fez a projeção econômica, não sei se está dando para ver os números, mas o Instituto Brasileiro de Estudos Econômicos fez uma projeção que, se a gente pulasse de 25% de formalidade, vou olhar para a última linha, tá? Para 55% de formalidade, se fosse metade das empresas informais se formalizassem, né? A gente poderia ter esse aumento que eu falei lá no começo, quase 8% de incremento, né, no PIB, com 700 bilhões de reais injetados na economia e quase 5 milhões de pessoas sendo tiradas da linha da pobreza monetária pela potência empreendedora desses territórios. Então, de fato, é muito potente, né, o que esses microempreendedores conseguem realizar se eles tiverem o apoio coordenado, customizado, né, e focalizado para eles. Então, esses números que a gente tem levado, tem trazido para Brasília, porque estou em Brasília, tem trazido para Brasília. E aqui eu queria trazer 6 pilares, acho que para tentar condensar aqui um pouco, facilitar. A gente separou aqui em aspectos internos e aspectos externos. Os internos eu já comentei, né? É esse olhar para a jornada de desenvolvimento desses microempreendedores, entendendo que eles precisam passar por um processo de desenvolvimento, de autodescoberta quase, né, de se ver como empreendedor, desenvolver autoconfiança, para então fortalecer seu conhecimento de gestão propriamente dita e se conectar. Então, a política, os programas, as ações, as iniciativas que querem desenvolver o microempreendedorismo na base da pirâmide precisam olhar pelo menos para esses 3 pilares, porque um leva para o outro. Lembra aquilo que eu falei do estágio? Eu preciso fazer uma intervenção que tire a pessoa do A e leve para o ponto B, depois do B para o C e assim por diante. Se a gente atropela alguns processos, normalmente o que acontece com a política pública que às vezes leva vamos fazer crédito, mas aí a pessoa não está pronta para o crédito, e aí aquele crédito se torna um problema, se torna uma dívida. Ou vamos fazer plano de negócios, mas a pessoa não se vê empreendedora. Daquele plano de negócios vira um pedaço de papel, não vira algo que ela realmente diz, isso sou eu, né? É meu negócio. Então, por isso é tão importante olhar para esses estágios. Isso como aspecto interno dos empreendedores. O externo, a gente trouxe 3 que vieram desse estudo que a gente fez. Então, o primeiro é segurança e incentivos para empreender, e aí dialoga Gustavo e Fogaça e a Neres aqui com a questão dos programas sociais. Né? O que a gente está vendo é que a renda dos programas sociais ela é tão importante para a família que ela está gerando um medo de avançar. Então, se criou, né, uma dinâmica onde a pessoa tem medo de empreender, medo de se formalizar, tem medo de falar que está trabalhando, por medo a perder. Então, é uma sistemática que ficou baseada um pouco no medo. E o que é a política da assistência e dos benefícios sociais, ela tem uma capacidade, se ela for bem montada, de gerar incentivos. Hoje a gente não tem incentivo. O incentivo hoje é, se você não fizer nada, você recebe todo mês um valor. Se você fizer alguma coisa, você é punido, entre aspas, né? Então, se eu gero renda, se eu gero trabalho, se eu assino uma carteira, eu perco benefícios. Quando eu deveria, em tese, né, entre muitas aspas, ser o contrário, eu deveria perceber mais benefício em avançar do que em ficar parado, certo? Então, a lógica que a gente vê que se criou é nesse sentido. Então, nós temos trabalhado a influência em política pública exatamente para olhar, estamos trabalhando muito perto com a assistência social do governo federal, com a Secretaria de Inclusão Socioeconômica, mostrando esses dados para eles também, e para legisladores, mas muito mais no executivo, mostrando que é necessário criar incentivos. A proteção é importante sim, porque é a renda da família que é alimentação, que garante alimentação. Mas se não há incentivos para caminhar, aí também a gente se depara com esse quadro de uma informalidade gigante e de um quadro de medo. Né? Então as pessoas começam a perder a capacidade até de sonhar, porque elas já têm medo de sonhar. E isso é um problema. Se as pessoas começam a perder a capacidade de sonhar, a gente estava falando disso no almoço, os nossos jovens, né? Se eles perdem a capacidade de sonhar, isso é um problema para o nosso país.
Então, o primeiro tem a ver com esse mix de segurança e incentivo para empreender, isso por parte da política pública, acesso a capital, customizado, orientado, bem administrado, e a rede de apoio, que tem a ver com o terceiro ponto da conexão. Fortalecimento, tanto do ecossistema, a gente tem um ecossistema que apoia empreendedores, é muito rico esse ecossistema. O Brasil está cheio de instituições, a gente fez um mapeamento, a gente mapeou quase 3.000 organizações que apoiam microempreendedores. E fora isso, tem o apoio que está em torno. Então, por exemplo, as mulheres que empreendem nem sempre têm creche, né, à disposição para deixar os filhos. Então, tudo que está no entorno, a saúde, a educação, influencia diretamente na capacidade dessas pessoas prosperarem. Eu já estou terminando, Gustavo. Vou fechar com um convite que o Gustavo me permitiu. Eu perguntei para o Gustavo se eu podia fazer um jabá aqui do nosso evento, mas é um convite para vocês, porque todo ano a gente faz o Fórum Brasileiro de Microempreendedorismo. Uma das nossas ações de advocacy é fazer um fórum onde a gente junta todos os setores que eu acabei de falar. Então a gente traz organizações da ponta, de comunidade ribeirinha, quilombola, do norte e do sul, de todas as regiões do Brasil, dos interiores, da área rural. Essa diversidade de atores se reúne em Brasília todos os anos, junto com microempreendedores, que a gente trabalhou e apoiou ao longo do ano, junto com o governo federal, com os secretários estaduais e municipais, gestores públicos, para discutir os principais desafios para o avanço dessa agenda. Então, nos dias 4 e 5 de junho, que é daqui a pouco, a gente estará reunido aqui em Brasília com esses atores todos para discutir a inclusão socioeconômica, a inclusão produtiva de forma efetiva para o Brasil. E aí a gente faz umas ações de incentivo nos ministérios, é bem bacana. Então fica o convite aqui para vocês, e mais uma vez, meu agradecimento por nos receberem de portas abertas aqui. Realmente, a gente tem que exercer o nosso poder de síntese, né? Mas muito importante sempre esse gancho que nós estamos tentando explorar, né, dentro do Brasil, que pensar o Brasil, da saída, da alternativa ao programa social, alternativa ao gasto social, alternativa ao caixa único, alternativa, quer dizer, de que maneira você faz o passo seguinte. E acaba esse conflito, né, que existe entre empreendedorismo, posicionamento e programa social. Isso é uma coisa que nós precisamos virar essa chave para podermos avançar. O outro lado, muito importante da inclusão produtiva, e que o senador Fogaça, vários aqui, foram muito enfáticos durante o nosso programa, é o seguinte: claro que não existe inclusão sem um braço forte da educação, né, da educação técnica profissionalizante. E nesse sentido, então, a professora Neres, que é a coordenadora de São Paulo, desse novo currículo, desse novo ensino médio técnico profissional, já com alguns bons resultados, também para compartilhar conosco uma outra fórmula de saída social, uma outra forma de inclusão produtiva que tem funcionado. Professora Neres, por favor. Muito obrigado pelo convite, pela sua presença aqui conosco. Boa tarde a todos, a todas. Novamente, agradecer, Gustavo, o convite, a Fundação, e poder trazer um pouco da história, dos dados e de quanto o Centro Paula Souza, uma autarquia vinculada à nossa secretaria, acho que vamos colocar aqui os nossos slides, vinculada à Secretaria da Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, tem a proporcionar a tão almejada, seja a continuidade dos estudos ou principalmente a empregabilidade dos nossos jovens. Agradeço a oportunidade de dialogar aqui com vocês. Oi. Aqui é o mapa, né, do Estado de São Paulo. Nós estamos, Centro Paula Souza, para que vocês conheçam um pouquinho, ele está aí distribuído nas suas unidades em 345 municípios, sendo 228 escolas técnicas, compondo, em média, em torno de 224 mil alunos e 262 cursos. Temos também 79 faculdades de tecnologia, que são as nossas FATECs, com 91 mil alunos e 101 cursos tecnológicos. Para que a gente atenda essa demanda tão grande e ainda reprimida da educação técnica e tecnológica, que todos conhecem,
nós também tivemos uma expansão por meio de uma importante parceria entre a nossa Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e a Secretaria Municipal e Secretaria de Estado de Educação, para que nós pudéssemos, então, levar a educação técnica para os alunos, utilizando-se dos espaços que, em algumas vezes, ociosos, de escolas do município ou de escolas da Secretaria de Estado de Educação. Uma vez que, apesar de termos aí 228 unidades e mais 79 FATECs, ainda temos uma demanda de alunos que nos procuram e que necessitam dessa formação. Então, unimos, por meio das importâncias, né, a importância dessas parcerias com o município e com o Estado, e temos mais 504 classes descentralizadas que funcionam no período da tarde e no período do noturno, contando aí com em torno de 23 mil profissionais trabalhando, entre professores, entre funcionários administrativos, nossos servidores. Aqui, acabou ficando pequenininho aí para vocês, mas eu trago no Brasil como são as matrículas da educação técnica de nível médio, né? E aqui eu tenho por modalidade. Então eu tenho ensino médio técnico profissional, que é o foco da minha fala aqui, combinado com o Gustavo. Justamente por quê? Porque nós sabemos, nós temos jovens, principalmente de 14 a 17 anos, que estão fora do mundo do trabalho, seja formal ou informal, e fora dos estudos. Nós temos nem 13% desses jovens que fazem educação técnica e tecnológica no Brasil. Pela OCDE, nós tínhamos que atingir a 37%. Estamos distantes. Contamos com o Plano Nacional de Educação de 2014 a 2024, que tinha uma meta audaciosa, que era triplicar a oferta de educação técnica profissional no Brasil. Conseguimos? Não. Nós não conseguimos quase que 25%. E nós tínhamos uma incumbência enquanto instituição pública, né, que era que metade dessas vagas fosse nossa. Entretanto, nós tivemos um crescimento grande, 94% em média das ofertas dessas vagas que foram ampliadas, elas foram pela rede pública e as demais pelas nossas redes particulares. No entanto, percebam que o número maior de matrícula, que é aquela curvinha azul, que sai lá de 365.066 matrículas em 2014, e aí eu pego uma década, vou lá até 2023, e isso cresce em 2024, para 782 mil matrículas, ela ocorre em que modalidade? Na modalidade de ensino médio técnico profissional. É o aluno que terminou o fundamental, tá? E ele ingressa no ensino médio com o 5º itinerário formativo hoje do nosso novo ensino médio. Ele estuda, ele tem a conclusão do seu ensino médio e um diploma que o habilita a executar uma profissão. Ele tem, ao mesmo tempo, durante os 3 anos, ele estuda, de acordo com o previsto no Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, a carga horária para ele ter a diplomação e o seu ensino médio. Os estudos indicam que essa é a modalidade que nós temos que focar. As redes particulares, elas também tiveram um aumento aí de oferta. Algumas demandas, o concomitante, qual que é o concomitante? Aquele que o aluno estuda separado. Ele faz um ensino médio de manhã, à noite ele faz um técnico ou subsequente, que é o aluno que já concluiu o ensino médio e depois de alguns anos ele retorna para fazer o curso que a gente chama de o subsequente, que são os cursos modulares de 1 ano e meio, dependendo da habilitação técnica. O EJA, vinculado à educação profissional, também teve um decréscimo, quase a não ter 0 de matrículas no estado de São Paulo. Então nós temos uma ideia de que essa modalidade, que de certa forma vai fazer, Gustavo, que a gente atinja o que é previsto de ampliar a educação profissional e chegar lá nos 37% estipulado pelo CDE. No próximo gráfico, trouxe aqui para vocês, só para vocês
perceberem a questão do Estado. Então, aqui eu tenho as matrículas do ensino técnico por modalidade das redes estaduais. Então, aqui tem as escolas estaduais, as ETECs, a Unicamp, a Unesp, o Cutuca, algumas escolas técnicas para vocês entenderem a proporção. Então, eu tenho ali, né, o crescimento de novo da modalidade, que é aquela azulzinha que vocês verificam aí, que é o ensino médio técnico profissional. Quando eu falo de ensino médio técnico profissional, especialmente no Centro Paula Souza, nós temos aí uma diferenciação entre o MTEC, são siglas, né? Mas é fácil de compreender. MTEC, MTEC-PI, MTEC-N e AMS. O que é isso? O MTEC é o médio técnico. É o curso que o aluno fica um período, ou amanhã ou à tarde. E ele tem aí as suas 6 aulas por dia, juntando componentes da Base Nacional Comum Curricular e componentes da formação profissional. O MTEC-PI é aquele currículo mais robusto. O aluno tem a formação técnica, ele tem a formação geral e ele tem projetos de aprofundamento, que tem um vínculo direto com questões de trabalhar competência socioemocional, de trabalhar questões de transversalidade curricular com empreendedorismo, tecnologia, inovação, previsto nas diretrizes curriculares nacionais do ensino médio. A outra modalidade, que é o MTEC-N, foi um estudo, uma sacada do Centro Paula Souza, em perceber que a demanda do ensino técnico subsequente do noturno, ela estava diminuindo. E nós temos uma perda de aluno acentuada no período noturno, perda essa que não ocorre no período diurno e também no ensino médio técnico do noturno. Só que nós imaginávamos, né, no início do estudo, assim que a nossa legislação, a 13.000, ela autorizou, 413 de 2017, a alteração do ensino médio, que nós poderíamos, né, pleitear isso. Então, temos uma carga horária que acontece à distância, e o nosso aluno que estuda à noite, nós triplicamos essa nossa oferta no último ano, ele é um aluno que trabalha durante o dia. Então, nós estamos oferecendo o ensino médio e o técnico no noturno, e o público é esse. É um aluno que não conseguiu concluir o ensino médio e precisa trabalhar durante o dia para garantir a renda da sua família, para auxiliar com uma renda junto à sua família, enfim. E tem demonstrado também um caminho e uma alternativa para que a gente consiga aumentar esse número de matrículas. E o último, né, que é o nosso carro-chefe, porque aí nós temos um trabalho de união dentro do Centro Paula Souza, dos cursos técnicos de nível médio e os tecnológicos de nível superior, que nós chamamos de AMS. O que é isso? Em 2021, nós tivemos a junção das diretrizes curriculares nacionais do ensino técnico e tecnológico. Elas eram separadas. Percebeu-se, e ainda bem que percebeu-se, que nós estamos falando de educação profissionalizante. E deu-se a possibilidade do que hoje chamamos de verticalização de ensino. O que é a verticalização de ensino? É eu poder verificar dentro dos currículos escolares quando eu tenho um sombreamento de componentes, de bases científicas, de bases tecnológicas que o aluno já tem no ensino técnico e que podem ser aproveitadas no ensino superior. Com isso, os nossos alunos dessa modalidade, que hoje nós já temos mais de 5.000 alunos, eles ingressam no nosso ETEC, ali jovenzinhos com 14 anos, e eles concluem 5 anos de ensino tecnológico. O grande diferencial está nessa verticalização. É um currículo pensado para 5 anos, onde nos primeiros 3 ele tem o ensino médio, ele tem o ensino técnico, já pode ingressar no mundo do trabalho e com mais 2 anos ele tem o nível superior tecnológico. A diferença está nas ACPs. O que é isso? São as atividades de contextualização profissional. No ensino técnico e tecnológico, ele não acontece sem as parcerias, sem a empresa, sem o aluno contextualizar aquilo que ele aprendeu na teoria. Então, os currículos do AMS, eles prevêem 200 horas de contextualização profissional. São 200 horas que ele faz de mentoria,
de visita técnica junto à empresa, lá na empresa, dependendo do currículo que o aluno estiver cursando. Muito bem. E aí, eu trago aqui para vocês, para a gente abrir para o debate, não ser tão professora, gosta dos números, mas eu acho que isso traz, né, uma importância, o que a gente tem feito lá em São Paulo. E, por meio dessas diferentes modalidades, o nosso entendimento é esse, para que a gente consiga expandir e alcance o previsto na quantidade de alunos cursando, essa é a modalidade. Por quê? Porque é um número maior de matrículas. É onde nós temos o maior número de alunos cursando. E é na rede pública. A rede pública contribui com 94% das matrículas de ensino médio técnico profissional. Claro que com as parcerias com os municípios e também com as empresas, com a rede privada. Os nossos alunos, além das avaliações internas, algo que a gente percebe que está no caminho correto, claro que a permanência do aluno é essencial. Quando eu falo de educação, eu tenho ali um pilar, é o acesso à educação, é a permanência e ao sucesso escolar. Para nós, educação técnica e tecnológica, não adianta só o aluno entrou, mas ele tem que ficar na escola, e ele tem que concluir, e ele tem que ter um emprego. Porque é aí que está o X da questão da educação técnica e tecnológica, a empregabilidade, que é um indicador importante. E esse nós temos um resultado muito positivo enquanto instituição pública. Nas avaliações em larga escala, sejam elas de âmbito estadual ou de âmbito federal, ou até mesmo as avaliações internacionais, também temos dados importantes, Gustavo. Então, as meninas até me passaram que chegou um relatório do PISA for School, que nós sempre participamos, e nós tivemos um desempenho muito interessante. Por exemplo, em matemática, né? Que a média da OCDE era 472 pontos, Brasil 379, os nossos alunos puderam participar, Centro Paula Souza, nós ficamos com 484. Isso em matemática é muito importante para nós, né? Bem como no IDEB, né? O IDEB, por exemplo, a rede pública, a média é 4,1. Centro Paula Souza é uma rede pública estadual de ensino, nossa média é 5,6. Então, às vezes a gente sobe nós comemoramos tanto, porque é tão difícil esse escalonar, esse resultado e esse desempenho. E como que a gente atribui a isso? Para a gente ir para o fechamento aqui. O nosso objetivo é a empregabilidade do nosso aluno. É o aluno efetivamente no mercado do trabalho, seja de nível técnico ou de nível tecnológico. Mas para isso, eu preciso de currículo atualizado, eu preciso de formação contínua de docentes. Porque, gente, um desafio, não é só em São Paulo, é no Brasil, é a contratação de professores especializados da área técnica, que por muitas vezes eles estão com a sua área de atuação no mercado aquecido. Eles não querem vir dar aula, né? As licenciaturas, nós estamos cada vez mais diminuindo o número de profissionais que querem ir para a área de educação. Então, a carência de docentes e uma formação qualificada de docentes ainda é um gargalo da educação técnica profissional. Mas nós investimos nisso, na formação continuada, no acompanhamento e monitoramento pedagógico do grupo que especialmente aqui eu represento e trabalho, que é a Coordenadoria de Ensino Médio Técnico, né? Eu sou supervisora da área de gestão pedagógica das 228 escolas, e esse acompanhamento pedagógico do currículo, da formação do professor, nós temos percebido que é o caminho para que a gente tenha esses resultados de sucesso. Além das parcerias, que a Lia trouxe, são essenciais, com o setor público, com iniciativa privada, com o terceiro setor, enfim. As parcerias trazem a contextualização dos currículos que nós tanto precisamos. E lá eu fecho a frase, né, para a gente fechar aqui a nossa fala. A formação técnica e tecnológica de qualidade, ela visa, assim, a inclusão produtiva dos nossos jovens no mercado de trabalho. E essa é a missão do Centro Paula Souza. Obrigada por poder compartilhar isso com vocês. Muito obrigado. Nós ouvimos então, né, com a Lina, com a professora Neres, duas situações de inclusão produtiva funcionando e dando resultado no Brasil. E agora, nosso presidente do Conselho Editorial, José Fogaça,
né, sempre na área pública, sempre um educador. Ô, Gássia, como é que isso conversa com nossas políticas públicas, com a nossa política nacional, enfim? Obrigado por estar junto conosco nesse momento. Obrigado, Gustavo. Em primeiro lugar, dizer que são dois exemplos absolutamente entusiasmantes e estão muito inseridos dentro dessas perspectivas da Fundação. Ou seja, nós temos trabalhado muito com essa questão do empreendedorismo, por um lado, e também com o ensino técnico. Para nós, faz parte desse eixo, são os pilares para a grande transformação que se espera que haja na educação no Brasil e também na inserção produtiva. Acho muito interessante o que a Lina trouxe sobre os jovens que não se veem como empreendedores, pela sua condição social, pela sua vulnerabilidade, e que, obviamente, estão errados quanto a isso, né? Que é tudo uma questão de conhecer os instrumentos, os meios e ter acesso, né? Por isso, confirma muito, né? Eu acabo de ler um livro interessante de um ex-jogador de basquete dos Estados Unidos chamado Abdul-Jabbar. Ele era jogador do Lakers de Los Angeles, um cidadão negro de 2,5 metros quase de altura, maravilhoso jogador de basquete. E ele escreveu um livro, Perfil de Coragem Negra, em que ele procura mostrar, através de exemplos de homens e mulheres dos Estados Unidos, obviamente, do seu país, que tiveram um grande sucesso, mas que saíram de situações de pobreza radical, né? E que conseguiram vencer esse estado de inviabilidade quase, para se tornarem figuras extremamente expressivas e importantes na sociedade americana. O que ele quer dizer é exatamente isso: as pessoas saberem construir a sua autoestima, uma coisa que a Lina traz e que tem sido testemunhalmente assim um exemplo quase que de todos os casos que nós temos ouvido, e o Gustavo tem acompanhado isso. Então eu ressalto esse ponto como muito importante, né? E o outro, que é a gradação da formalidade. Não punir o informal para que ele possa ter a condição de gradualmente ascender numa escala de o micro se tornar pequeno, o pequeno se tornar médio e o médio, quem sabe, se tornar grande. Não existe possibilidade disso acontecer se toda a informalidade for absolutamente reprimida. Então, ela fala de uma coisa que é política pública, né? Que é política de prefeitura, de município, que é o acolhimento, o estímulo, né? O apoio, que pode ser o apoio educativo, que pode ser através da oferta de cursos de capacitação, né? E que pode ser também, obviamente, pela educação formal, né? A busca da qualidade. Então, acho que esse foi um ponto assim muito chave, realmente crucial da fala da Lina, né? A questão do empoderamento, que é uma questão também, ela é transversal, porque o empoderamento feminino e o empoderamento das pessoas de baixa renda é uma exigência da modernidade, é uma exigência do nosso tempo, né? Só teremos um mundo moderno, a modernidade só vai se realizar com isso, né? Com o empoderamento feminino, principalmente. A dona do meu negócio, aquela coisa bonita, né? Que a Lina nos trouxe aqui. E do ponto de vista também do interesse público, do interesse nacional, o aumento do PIB per capita
no momento em que as pessoas completam. Então, há todo um conjunto de fatores, né, e que nós podemos chamar também de retaguarda, que a política pública pode oferecer e apoiar esse tipo de iniciativa. E, inclusive, gerar situações de iniciativa privada, né, em parceria com o setor público, nas comunidades, nos municípios, né? E, obviamente, obter resultados extraordinários que muitas vezes vão além ou até acima daquilo que se pode esperar do convencional e do tradicional, né? Me chamou muito a atenção também o que trouxe a Neres sobre a questão da verticalização do ensino. Acho uma inovação extraordinária, fantástica. Não conhecia essa experiência, não tenho registro de que isso aconteça em outra cidade ou em outro estado, como São Paulo, mas esse encadeamento do ensino médio com o curso tecnológico de 5 anos, é um grande achado, considero um achado, e uma política pública de inovação que deve ser imitada no Brasil. Deve ser imitada. Nós estamos vivendo um momento de mudança, né, em que a política educacional voltada para o ensino médio está mudando visceralmente. Nós estamos vivendo uma época em que o jovem estudante tem que produzir, além da sua faina diária de trabalho, atividade, de leitura, de atendimento às demandas da escola, ele tem que também construir um projeto de vida. Ele tem que construir um caminho, um rumo existencial para ele. Ele não pode permanecer na escola como alguém que tem expectativas aleatórias, indefinidas, né? Ele tem que aprender a ter um fim, um ponto de um objetivo a ser alcançado, né? Isso é muito interessante, porque isso vale também para um prefeito quando governa, né, Edinho? Tendo um ponto a ser alcançado, um ponto a ser atingido, a gente sabe como percorrer e como seguir adiante. Então, nós achamos assim, da minha parte, né, extraordinários esses 2 depoimentos, atendem muito às expectativas da Fundação Ulisses Guimarães, coincidem muito também com as linhas que nós temos aqui estudado e acompanhado e adotado também, né? De modo que cumprimento tanto a Alina quanto a Neres pelo depoimento que trazem, pelas experiências que nos trazem, né? E para encerrar, apenas para chamar a atenção para um fato que é talvez o mais relevante hoje na educação, tanto na educação técnica quanto na educação básica no Brasil, que é a formação e capacitação docente. Não há nada que seja mais revolucionário, mais transformador, mais inovador e mais necessário de que mudar muito, não é? O nível e o modelo de atuação dos professores em sala de aula, né? E na relação com os alunos. Eu confesso isso como professor que fui durante 17 anos, fui professor de escola, professor secundário, né? Depois me tornei professor universitário, mas sei o quanto os tempos que vivemos exigem mudança, que obviamente, pela minha experiência, eu sei dizer o quanto isso é necessário, né? O quanto eu teria que me readaptarmos se hoje, quase aos 80 anos, eu tivesse que dar as mesmas aulas que eu dei lá
na década de 70. Mas, dizendo isso, então, cumprimento as duas pelo que nos trouxeram. Muito obrigado a todos vocês também. Obrigado, Fernando, pela contextualização. Queria, enquanto nós vamos recolhendo outras perguntas, eu queria que depois que as perguntas me ajudassem. As perguntas aí. Nós vamos encerrar em 5 minutos. Eu vou pedir. Alguém com o microfone, por favor? Só. Vamos já recolher toda a rodada de perguntas. Nós temos 3 perguntas aqui. Temos aqui, lá, depois aqui na frente e depois ali. Sim, tá? Por favor. Tudo que a gente faz uma rodada de perguntas, depois eu vou pedir para vocês muito rapidamente, tá? Para a gente nos avisar aí que nós temos 5 minutos para encerrar aqui. Parabéns às duas conferencistas de hoje, muito bom. Eu quero perguntar primeiro a Lina. Como é que se trabalha essa junção da Bolsa Família, dos programas sociais do governo, com essa questão do empreendedorismo, né? Quer dizer, se você tem uma renda extra, você deixa de ganhar a bolsa, né? E é necessário ela manter essa bolsa para poder a subsistência da família até se concretizar o seu ganho. Como é que vocês estão pensando nessa questão? E eu pergunto isso baseado na minha experiência. Eu sou assistente social e trabalhei muitos anos nessa área. E essa foi uma discussão muito presente ao longo da minha vida profissional. É isso. A experiência é fantástica e eu tenho alguns pontos que eu queria colocar. O ensino médio, o ensino técnico, o ensino médio foi reformulado, porque as pessoas paravam no meio do caminho, principalmente noturno. Estimulado, voltava para nada, não para o mercado de trabalho, e hoje o grande desafio das empresas é contratar bons profissionais que não têm. E outro desafio é a pessoa que quer emprego. E uma coisa que eu testemunho no dia a dia, elas ficam com um currículo sem atualizar anos. Eu arrumo um emprego, fico lá, nunca mais faço um curso de especialização que é de graça, pela internet, porque lugar ninguém faz. Coisa horrorosa isso. E a gente tem que estimular isso. Outra questão é um tema que eu quero falar com o nosso senador Fogaça, que é na periferia das grandes capitais, existe grande violência, grande falta de educação, grandes estímulos. Como chegar na periferia com educação de qualidade para incluir esse pessoal que está aliado do mercado de trabalho para dentro do mercado de trabalho, porque é uma conquista trágica com o tráfico. O tráfico tem dinheiro e nós temos educação. Esse é o grande desafio que a gente tem que levar daqui para frente. Eu espero que a FUG abrace esse tema. Mais uma pergunta lá. Vou fazer uma rodada de perguntas, depois eu vou pedir, por favor, dar 1 minuto para cada um de vocês sintetizar um pouco a contribuição que foi Boa colocada. tarde. Eu estou jovem como o Fogaça, caminhando para os 80. E muito feliz com os constituintes juntos de me reencontrar com o MDB. Com a qualidade que ele coloca esse tema. E a assistente social ali que fez a pergunta, eu continuo sem mandato, viu, Fogaça? Mas na base, lá na quebrada, vivendo dia a dia em Planaltina, uma cidade periférica daqui. E me preocupa esse programa chamado Pé de Meia, né? Que parece que ele seria uma transposição para segurar o nosso estudante de 2º grau, apenas para que ele cumpra a questão do ensino fundamental. A professora ali expôs. Isso já acontece na Europa. Eu tenho um neto suíço, um que é arquiteto e outro que não atingiu a qualificação para ir para a faculdade. Porque começa a se medir isso desde o 1º grau, para que ele atinja o profissionalismo e entre numa faculdade. Então eu fico assim, os créditos que lhe dão condição de atingir isso. Então eu fico felicíssima por ter sido vereador em 1980 e me encontrar com essa qualificação de discussão aqui dentro do velho MDB. Eu acho que a pergunta que a assistente social fez
é primordial o que fazer com a Bolsa Família para se atingir esse grau de qualificação. Por favor, eu vou pedir para vocês, nós vamos fazer outras perguntas, mas é que nós vamos ter que solicitar agora para o painel seguinte. Eu pedi, por favor, uma síntese aí, em mais ou menos 1 minuto cada um de vocês, como responde essas questões que foram colocadas. Por favor, deixa eu... Tem o microfone aqui, o nosso prefeito Edinho, o nosso vice-presidente aqui da FURG, queria só fazer uma colocação importante. Bom, meu nome é Edinho Araújo, eu fui prefeito de São José do Rio Preto por 4 mandatos, 16 anos, e tenho 12 mandatos consecutivos, mas sou um aprendiz da política. Eu conheço a fundação, conheço o trabalho, quero cumprimentá-las pelo trabalho e pela coordenação do nosso economista da FURG e pelo meu amigo José Fogaça, que é o nosso professor e orientador há muitos anos. Eu queria dizer que esse trabalho que vocês se complementam e que nós temos no estado de São Paulo e temos em quase todo o Brasil, o Sistema S, né? Prefeitura, o poder municipal tem que trabalhar em sintonia com as instituições. Eu quero dar um exemplo. Em São José do Rio Preto, e aqui está uma manchete de novembro do ano passado, de 2024, você me ajuda aqui. Rio Preto é a única cidade grande brasileira sem favela, diz o IBGE. Um trabalho feito com Gerando Falcões, eram 239 barracos, e aí nós instituímos um sistema, ela chamava Favela Vila Itália, transformamos em Favela Marte, continuou a palavra Favela Marte, 3D, digital, desenvolvida e digna. Poder público municipal, prefeitura, onde temos sistema de água e esgoto, fiz toda a infraestrutura, pavimentação, iluminação. O Estado construiu as casas e as entidades, juntamente com a ETEC, FATEC, trabalhando a qualificação profissional, oferecendo emprego. Portanto, nós fizemos, por exemplo, uma cidade hoje foi transformada no mesmo local. Eu não queria que fosse lá, porque tinha um córrego, tinha uma PP, tinha uma estação ferroviária, tinha uma linha férrea. Nós conseguimos, já com o contato com a Rumo, uma passagem inferior. Portanto, é trabalho conjunto. São todos unidos, porque o que existe chama-se município. As pessoas vivem no local, no território, na cidade. Eu quero parabenizar pelo trabalho de vocês, social, e o trabalho da nossa querida instituição que presta um relevante serviço em São Paulo, e o ensino médio, que foi um trabalho do nosso presidente Michel Temer. Muito obrigado, Edinho, pela contribuição, pelas demais questões. Vamos fazer 1 minuto de consideração final para cada um dos nossos painelistas aqui, para nós seguirmos com a nossa programação do nosso presidente Baleia Rossi. Obrigada pela pergunta, é uma pergunta fantástica, porque de fato é um desafio de aliar programas de assistência social com o empreendedorismo. O que a gente tem visto, tem vários grupos trabalhando em cima disso, para que se crie de alguma forma uma rampa de transição, ou seja, haver uma regra de transição que dê segurança para as pessoas saberem que elas podem empreender, podem se formalizar, porque há o medo da formalização, podem crescer, gerar renda, sem medo de perder o benefício por um determinado tempo. Então, o que está sendo estudado, não só por nós, mas por vários grupos, é como criar uma regra de transição, uma jornada que dê essa segurança para que as pessoas, em vez de elas terem medo de empreender, elas tenham incentivo para empreender, se sintam seguras de que, porque todos sabemos, empreender é uma montanha-russa, principalmente no começo. Um dia você tem renda, outro dia você não tem, um dia você vende, no outro dia não. Então, há uma instabilidade na renda de um negócio que se complementa. Então, a gente vê que o Bolsa Família, a política de assistência, ela deve ser o impulsionador, como se fosse a base que sustenta o impulso
para empreender e para crescer. Então, o que está sendo discutido é nesse caminho. Tem outros grupos olhando para que a renda não seja contabilizada na hora do recadastramento, porque acaba acontecendo que as pessoas fazem atualização anual dos seus dados no cadastro único, você sabe, esse assistente social, e as pessoas têm medo de informar que elas trabalham, ou elas não sabem dizer qual é a renda delas, porque elas não sabem calcular lucro. Então elas falam um valor que não é real, porque elas não sabem calcular lucro, não sabem dizer qual é a renda. Então isso é um problema que depois reverbera em falta de informação. Então o gestor público não tem informação, dados confiáveis para saber quem trabalha, quanto gera de renda, no que trabalha. Então essa invisibilidade de dados também é uma problemática para a focalização de política pública. Então esses são alguns caminhos. Obrigado. Muito bem, então, puxando aqui o que os dois colegas falaram, em relação justamente a esse momento, né, da reforma do ensino médio, e como fazer isso? Sim, de fato, tivemos as questões da evasão, né, da não permanência no noturno, enfim, como nós temos vivenciado isso? Por meio do 5º itinerário formativo, essa articulação do ensino médio com o técnico, seja no período diurno ou seja no período noturno, a permanência desse aluno é maior. Mas como chegar na periferia? Nós não conseguimos se não for por meio das parcerias. Então, nós, em São Paulo, conseguimos chegar nas periferias para ofertar educação técnica de nível médio, junto ao ensino médio, por meio da parceria com as secretarias municipais de educação e com a Secretaria Estadual de Educação. Somente juntos, as secretarias, nós conseguimos atender a toda a população jovem que carece de educação técnica e profissional. E hoje eu agradeço que nós já estamos aqui pensando numa parceria, já pensamos em como trabalhar aqui juntas. Obrigada. Muito obrigado. O nosso presidente do Conselho Editorial, José Fogaça, já fez as suas considerações, e agradecendo, e com certeza no Brasil, para pensar o Brasil, nós vamos explorar muito essas possibilidades de avançar nos programas sociais, nas soluções sociais para o Brasil, agradecendo muito a presença de vocês, a presença do nosso senador Fogaça e a presença da plateia das perguntas. Nós não conseguimos responder a todas, pedimos desculpas pelo avançado e vamos seguindo com a nossa programação. Muito obrigado. Obrigado, Gustavo Grisa. Obrigado às nossas painelistas, ao presidente do Conselho Editorial. Creio que muito conteúdo importante para a elaboração do documento O Brasil Precisa Pensar o Brasil foi coletado nessa tarde. Agora, nós vamos seguir para o segundo ato da nossa tarde. Já convido o presidente Baleia Rossi, nosso painelista. Já convido o presidente para subir ao painel. Tudo bom, gente? Tudo bem? Tudo bem? Agora damos início à segunda parte do nosso seminário com o deputado federal Baleia Rossi, relator da PEC 66/2023, que trará uma análise detalhada sobre as implicações dessa proposta para os municípios brasileiros e a sua relação com a sustentabilidade fiscal local. A PEC 66 tem um papel fundamental, não apenas no contexto fiscal, mas também na redefinição das condições de gestão pública e especialmente na revisão dos precatórios e da previdência social para os entes federativos. Deputado presidente, a palavra é com o senhor. Obrigado, Guto. Boa tarde a todos, a todas. Uma alegria poder dar continuidade a essas atividades da Fundação Ulisses Guimarães, junto com o nosso MDB. Saudar todos os prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos, vice-prefeitas, vereadoras, vereadores e lideranças que vieram para esse bate-papo. Eu não tenho a pretensão de aqui fazer qualquer tipo de previsão do futuro, porque nós vamos ainda discutir. Ontem nós apresentamos e aprovamos o plano de trabalho da PEC 66
e nós teremos aí um mês de muito trabalho mesmo, para a gente apresentar um texto que esteja em conformidade com o Senado, porque essa PEC, ela veio do Senado da República, ela é de autoria do senador Jader Barbalho, do MDB do Pará, foi aprovada por unanimidade dos senadores, e ela diz respeito às dívidas previdenciárias e aos precatórios. Eu fiz questão de convidar o Rolim, que é consultor legislativo da Câmara dos Deputados, que vai fazer uma exposição mais técnica. O Rolim, inclusive, ajudou a redigir essa PEC, tem grande conhecimento, tem um vasto conhecimento que pode, inclusive, ajudar a dirimir dúvidas. A nossa intenção aqui é fazer com que todos possam participar desse debate, inclusive através dos seus secretários de finanças e das áreas técnicas das prefeituras, fazer com que a gente possa modificar o texto para melhor. Claro que quando você recebe uma PEC que vem do Senado, eu pretendo ter um diálogo muito franco com o senador Davi Alcolumbre, que é o presidente da Casa, com o Ministério da Fazenda, porque não adianta a gente fazer um texto que seja o ideal, mas que não tenha apoio político no Senado e também do Ministério da Fazenda. Graças a Deus a gente tem uma atividade muito grande aqui em Brasília. Eu estou presidente nacional do partido, que já dá uma responsabilidade muito grande, muito trabalho, muita conversa, mas eu fiz questão de, ainda na campanha do deputado Hugo Mota, quando ainda havia disputa e ainda não sabíamos quem seria o presidente da Câmara dos Deputados, eu fiz questão de conversar com o então candidato Hugo Mota à presidência da Câmara e com o nosso líder Isnaldo Bulhões, dizendo da minha vontade de relatar essa PEC 66. Primeiro, porque a origem é do MDB, é do senador Jader. Segundo, porque se nós temos algo que está no DNA do MDB, além da democracia, é o municipalismo. É a gente poder trabalhar pro município. Né? São grandes desafios que a gente tem. Acho que esse é o maior desafio da minha atuação parlamentar, depois da PEC 45, da PEC da reforma tributária, que foi uma luta também, foram 5 anos. Eu apresentei a PEC 45 em 2019. Eu me lembro que quando eu apresentei, Edinho, você que tem uma vasta experiência na administração pública e no parlamento também, muitos vieram me cumprimentar quando eu pedia a assinatura, porque quando é uma emenda constitucional você precisa ter um mínimo de assinaturas. Em 24 horas nós conseguimos as assinaturas para a PEC 45 e sem briga ideológica. Nós tivemos assinaturas do PSOL, tivemos assinaturas do PL, ou seja, graças a Deus, a reforma tributária foi uma construção do Parlamento Federal. Nós tivemos essa capacidade de conversar com todos, mas muitos, até muito experientes, falavam assim: Baleia, meritório. Eu me lembro a luta do Rigoto, né, ex-governador do Rio Grande do Sul, Lelo, nosso grande amigo Celso, que batalhou muito pela reforma tributária e, inclusive, nos ajudou tremendamente na discussão da PEC 45, favoravelmente, participando de vários debates, de vários seminários, mas muitos falavam assim: Baleia, é meritório. Mas não adianta, faz 30 anos que a gente luta por uma reforma tributária e nada de concreto. Mas eu não desanimei, não. Eu persisti. Na época, o Rodrigo Maia era o presidente da Câmara dos Deputados, foi um grande aliado, os líderes partidários também,
e uma PEC muito complexa, porque quando você fala de direito tributário, de tributação, é muito complexo, é muito difícil, mas persistimos e conseguimos entregar uma reforma tributária que eu tenho certeza que a partir de 32, quando ela estiver efetivamente implementada, nós vamos ter um crescimento econômico que vai gerar emprego, e já estamos sentindo agora os efeitos. Porque quando você vai pensar em investimentos estruturantes, você não pensa em 1 ano, 2 anos, você pensa em 10, em 20 anos. Eu estive na China no mês passado, todos os investidores de lá citavam nominalmente a reforma tributária como algo extraordinário para o Brasil, porque todos os investidores estrangeiros olhavam a nossa tributação e não compreendiam absolutamente nada, tamanho a complexidade. Mas vamos falar de PEC 66. Exatamente pela característica do MDB, eu pedi para relatar, tive o apoio do líder, do Hugo Mota, e fizemos um calendário. Na terça-feira que vem nós vamos começar as discussões com a Frente Nacional dos Prefeitos e com a Confederação Nacional dos Municípios, para que a gente possa começar o diálogo. Depois nós vamos ter mais 3 audiências públicas e eu pretendo, dia 24 de junho, apresentar o relatório final. Aí você tem 2 sessões de vistas e acredito eu que ou no final de junho, mais provavelmente no começo de julho, antes do recesso, que é só na segunda quinzena de julho, nós vamos conseguir aprovar a PEC 66, que tem como objetivo sustentabilidade fiscal e previdenciária, que é como a CNN tem chamado. Mas, em última instância, é fazer com que o prefeito, com que a prefeita tenha, no final do mês, algum recurso para investir em políticas de ponta. Para investir na educação, na saúde, na mobilidade, na segurança. A gente sabe que nos últimos anos e nas últimas décadas, todas as demandas da sociedade e todas as ações na ponta, elas acabaram recaindo sobre os prefeitos, sobre os municípios. Porque os problemas estão dos municípios, né? Acho que é o Montoro que falava, não é, Gil? O problema não está na União, o problema não está no Estado, está no município. Então, parabéns a vocês que são corajosos de estarem na administração pública municipal. Espero poder entregar um texto que coloque cada vez mais municípios para solucionar os seus problemas reais. Vou pedir para o Rolim fazer um resumo só da PEC, e aí, se alguém tiver alguma sugestão, alguma dúvida, a gente está à disposição. Mas muito obrigado pela presença de todos e estou muito honrado de ver o Fogaça aqui, de tantos amigos da Fundação Ulisses Guimarães e do nosso MDB e os parceiros. Tem muitos prefeitos aqui que não são do MDB, mas são muito bem-vindos aqui à nossa casa. Muito obrigado. Presidente, boa tarde a todos. Bom, tentar falar rapidamente sobre os principais pontos da PEC. O primeiro e o de maior impacto é a aplicação para os municípios da reforma previdenciária do regime próprio da União. A reforma previdenciária foi aprovada em 2019, mas ela foi auto-aplicável apenas para a União. Os estados e municípios tinham que fazer suas próprias reformas. Os estados quase todos fizeram, mas os municípios não. Só cerca de 1/3 dos municípios que têm regime próprio conseguiram fazer suas reformas. Nós temos em torno de 2.100 municípios que têm regimes próprios, né, e uma reforma ampla, pouco mais de 620 fizeram. A grande maioria
não fez nada e alguns fez uma reforma muito pequena. Então, o texto que o Senado aprovou, ele, ao contrário, ficou muito duro. Ele aplicava uma regra igual ou mais dura do que a da União, e também incluiu os estados. Com isso, a CCJ da Câmara entendeu que essa redação do Senado seria inconstitucional e retirou da PEC 66. O que nós da consultoria propomos, e já tem emenda tramitando, é uma regra intermediária. É uma regra, inclusive, que hoje já está na emenda 113, que tratou de um parcelamento especial. Dizer o seguinte, que os municípios, aí, só o município não mexe com o Estado, como eu falei, a maior parte dos estados já fizeram suas reformas, os municípios teriam que fazer uma reforma assemelhada à da União. Ou seja, não precisa ser igual, pode ser um pouco mais leve. Com isso, quem já fez esses 620 que já fizeram uma reforma ampla, não precisariam fazer novamente. Só os que de fato não fizeram teriam que fazer a reforma. E eles teriam 18 meses para fazer a reforma. Só se nesse período de 18 meses não fizer uma reforma assemelhada, aí sim se aplica a regra da União. Então, você não está tirando o poder de legislar dos municípios, ao contrário, está dando aí um instrumento que vai criar uma negociação para se aprovar as reformas. Aplicando uma regra similar à da União, em média, nós fizemos uma simulação com 60 municípios de diversos tamanhos diferentes, em média reduz 45% do déficit. É muita coisa. E isso tem efeito imediato no cofre do município, porque todos os municípios têm que comprovar o equilíbrio financeiro atuarial do seu regime próprio. Se o regime tem déficit, o que é que ele tem que fazer? Tem que pagar uma alíquota extraordinária patronal por 35 anos. E é o que todos que têm déficit, praticamente todos os regimes próprios têm déficit. Desses 2.100, em 150 mais ou menos não tem déficit. Praticamente todos têm. E eles estão tirando lá do recurso livre para pagar essa alíquota extraordinária. Em média, essa alíquota extraordinária é de 16%. Tem município que a extraordinária chega a beirar uma outra folha, chega a beirar 100%. Então, ao aprovar a reforma, grosso modo, essa alíquota extraordinária cai à metade. Em alguns casos de regimes mais jovens, municípios que criaram sua previdência já nos anos 2000, a reforma elimina totalmente o déficit, você se livra totalmente dessa alíquota extraordinária. Bom, essa é a primeira medida. A segunda é o parcelamento especial das dívidas, tanto com o regime geral, quanto as dívidas com o regime próprio. Hoje, os municípios que têm regime geral, que é a maioria, eles devem à União em torno de 160 bilhões de reais. E hoje, essa dívida só pode ser parcelada em 60 meses. Então, acaba sendo um pagamento bem pesado para muitos municípios. Eu peguei alguns exemplos de municípios assim, que a situação é inviável, se você parcelar em 60 meses. Então, o que é que a PEC está propondo? Fazer um parcelamento especial. Hoje, esse parcelamento especial tem que ser por PEC, não pode ser por lei como era antigamente, porque a emenda 103 alterou. Não pode mais fazer o parcelamento por lei. Ela propõe 300 meses e mais do que isso. Além de parcelar em 300 meses, a parcela tem que estar limitada a 1% da receita corrente líquida. Se ficar maior, se dividir por 300 ficar maior do que 1% da receita corrente líquida, fica 1% da receita corrente líquida. Se sobrar um resíduo no final dos 300 meses, por a parcela ter ficado menor, então paga esse resíduo em outros 60 meses, ou seja, dando um total de 30 anos para o pagamento da dívida. Então, isso vai ajudar, já veio do Senado assim, vai ajudar 4.317 municípios que têm dívida no regime geral. Esse mesmo prazo de 300 meses também serve para os municípios que têm dívida de contribuição do seu regime próprio. Aí não é aquela alíquota de equacionamento do déficit, é o município que tem uma alíquota patronal e atrasou.
Hoje, os municípios devem em torno de 45 bilhões de contribuição aos seus regimes próprios. E segue a mesma linha, tem que parcelar em 60 meses. E aí, com a PEC 66, vai poder parcelar em 300 meses. Nesse caso, não está limitado a 1% de receita corrente líquida, porque isso geraria déficit atuarial e seria inconstitucional, ferindo o princípio da crise financeira atuarial, no regime próprio. Mas, de qualquer forma, é um tremendo alívio. Você sai de 60 meses para 300. A estimativa nossa é que o ganho dos municípios por ano, com o parcelamento das dívidas do regime geral, é de 29 bi por ano, e o ganho dos municípios com o parcelamento das dívidas nos regimes próprios é de 7 bi por ano. São 1.381 municípios que têm dívidas de contribuição dos seus regimes próprios. Então, em 81. Então, é uma medida de impacto muito grande que atende praticamente todos os municípios. Quando você soma aqui, dá até um pouco mais para o número de municípios. Porque tem município que tem dívida com os dois. Porque ele tem o regime próprio, mas os seus servidores temporários e comissionados estão no regime geral. E acaba que ele contraiu dívida também com o regime geral, embora a dívida maior dele seja com o regime próprio. Bom, a terceira medida, ainda continuando na área de previdência, é o programa de regularidade previdenciária. O que é isso? Então, o Ministério da Previdência é quem fiscaliza o funcionamento dos regimes próprios. E ele criou um certificado de regularidade previdenciária, que faz parte do CALC, que é, como vocês sabem muito bem, o CALC é a condição para receber transferências voluntárias da União, inclusive as emendas não impositivas, para receber empréstimos de bancos federais e aval para empréstimos internacionais. Então, os municípios que não cumpriram, são vários itens que tem lá, algum item ficam sem o CRP e, além disso, uma grande parte desses municípios entraram na justiça no passado e conseguiram o CRP judicial. Aí, agora, em dezembro de 2024, o Supremo julgou a constitucionalidade do CRP e julgou que ele é constitucional. Então, todos os estados e municípios, aí não é só o município, eles são estados também. Nós temos aí 12 estados que têm CRP judicial. Então, todos os estados e municípios que têm CRP judicial, eles vão ficar sem CRP. No caso dos municípios, são 668 municípios hoje com CRP judicial, temos mais 351 com CRP vencido. Então, a PEC cria o Programa de Regularidade Previdenciária, que dá 2 anos para o Estado e o município se regularizar, e ele já de imediato passa a ter o CRP e consegue receber os recursos importantes. Bom, continuando aí, já saindo da área da Previdência, nós temos aí as medidas para limitar o pagamento de precatórios. Hoje, os municípios, esse dado ainda não é o dado mais atual, porque a CNJ ainda não divulgou o dado desse ano, os municípios devem 89 bilhões de precatórios. Tem municípios que a dívida de precatório é maior do que a sua receita corrente líquida. E pelas regras constitucionais de hoje, eles têm que liquidar esse estoque até final de 2029. Ou seja, um prazo aí de 5 anos. Então, a PEC, ela tem como premissa limitar o pagamento de precatórios a um percentual da receita corrente líquida, de acordo com o tamanho dessa dívida de precatórios. O problema é que, da forma que está o texto, apenas os municípios que têm dívida de precatório hoje, entre 10% e 20% da sua receita líquida, é que vão ter algum respiro. Para os demais, o texto que saiu do Senado não tem nenhum efeito prático. E, principalmente, aqueles que têm dívidas maiores de precatórios, que eram os que mais precisavam, não tem nenhum ganho com o texto que saiu do Senado. Então, o presidente Baleia já assumiu o compromisso de alterar o texto para que todos os municípios que têm dívida de precatório consigam, nessa lógica de uma limitação de precatórios a um percentual da receita líquida, ou seja, quanto maior a dívida, maior o percentual comprometido, porém, dando um alívio para se pagar os precatórios sem inviabilizar o funcionamento dos municípios.
Bom, a última medida é a de desvinculação de receitas. Só um dado complementar em relação a precatórios. São 4.535 municípios que têm dívidas de precatórios. Com todas as medidas, a gente está falando, no mínimo, de 1.000 e alguma coisa municípios beneficiados. E no final, somando tudo, eu não consigo imaginar um município que não seja beneficiado por pelo menos uma dessas medidas. A grande maioria por 2, 3 das medidas. Do jeito que o texto de precatório está no Senado, atingiria quantos municípios? Em torno de 700 apenas. Que é justamente os que estão nessa faixa entre 10% e 20% da receita líquida do estoque de precatórios. Bom, e a outra medida, então, é a desvinculação de receitas. A emenda da reforma tributária, ela prorrogou a desvinculação de receitas dos municípios, aquela desvinculação de 30%, porém não incluiu as contribuições. Ficaram só os impostos e taxas. Tem contribuições importantes para os municípios, como, por exemplo, a contribuição sobre iluminação pública. Para os municípios que têm recursos minerais, tem a CEFEM, que é uma contribuição para esses municípios muito importantes, e que também ficou de fora. Então, o texto da PEC 66, ela corrige esse erro, também incluindo as contribuições nas desvinculações de receitas. Que a gente sabe como isso é importante para viabilizar a realização de obras de infraestrutura urbana, de estradas vicinais, aqueles investimentos que só podem ser feitos com a receita livre, que a Previdência como um pedaço, e com a vinculação você praticamente fica sem nada de recurso livre. Além disso, no primeiro ano, a PEC amplia a desvinculação para 50%, aí de tudo, tanto a desvinculação de contribuições como de impostos e de taxas. Então, resumidamente, presidente, essa é a avaliação que a gente faz da PEC 66, que tem um impacto enorme, de acordo com as nossas estimativas. O impacto dela, somando todos os itens, chegaria a algo em torno de 750 bilhões de reais para os municípios. Claro, não de uma vez, né, tem um impacto anual e tem um impacto ao longo dos próximos 35 anos. Então, ao longo desse período, chegaria a um impacto parecido com a reforma tributária aprovada em 2019, né, que foi até agora o maior impacto já aprovado. Aquele impacto era quase todo para a União. Agora, ao contrário, o impacto é para os municípios. Compulsória. Aplica automaticamente as regras da União. Essa vai ser uma discussão, porque o Senado, o texto do Senado veio com os 18 meses, o PT e o PSOL tiraram na Comissão de Constituição e Justiça dizendo que era inconstitucional, porque o texto veio com uma exigência de uma reforma da Previdência igual ou maior do que a que nós votamos aqui na União. A proposta da emenda que está sendo discutida, ela diz que o município terá que fazer uma reforma assemelhada. Tem vários municípios que fizeram, não igual, um pouco menor, mas a PEC reconhece isso como já um passo importante. Então, a discussão vai ser a recolocação desse item. Abraço, boa viagem. Galera, bom, aqui, para quem não me conhece, é Adilma Araújo, sou de São Paulo, admirado pelo Valei há muitos anos. Fui prefeito de São José do Rio Preto por 4 vezes e tive 12 mandatos consecutivos. Eu fiz a reforma do regime próprio em 2001, uma das primeiras providências que tomei quando fui prefeito. Quando você faz o regime próprio, você passa a receber já os aposentados. Então, o regime próprio começa devendo. Ele começa no déficit.
E, então, a oposição normalmente coloca o seguinte: há um rombo na Previdência no regime próprio. Há um rombo. E isso ocorre, portanto, eu queria dizer da sua sensibilidade em ter este projeto sob a sua relatoria. Você começou dizendo que a tradição do nosso partido é o municipalismo. Depois de ser autor da reforma tributária, eu estava aqui na Câmara, quando você colhendo as assinaturas e colheu os resultados do trabalho que você teve a sensibilidade. No primeiro mandato, você chegou aqui em 2015. Não, em 2015, tá certo? Você colhendo esses resultados, tá certo? De forma realmente muito exitosa. E entendendo que o projeto que vem do Senado não contempla a questão dos precatórios, né, para os municípios, Então, eu acho que você tem a grande possibilidade, com essas audiências públicas, ouvindo a nossa confederação e a nossa frente de prefeitos, de colher essas informações na base, porque isto vai substituir, porque hoje o prefeito, a capacidade, pode procurar por todos os prefeitos, eu deixei dia 31 de dezembro, a capacidade de investimento dos municípios é baixíssima, é 1, 2 ou 3% da receita líquida. Portanto, você só faz investimento. Eu só fiz porque consegui algumas linhas de financiamento, tinha capacidade de endividamento, mas não com recursos próprios. Portanto, nossa dependência dos prefeitos e prefeitas é das emendas parlamentares. E com este relatório, com esta PEC, você proclama a independência dos municípios, e com a Constituição de 88, nós tínhamos uma grande parcela no bolo tributário, do bolo do país, tá certo? Das receitas. Portanto, eu queria dizer que você dá, tá certo? Com essa cajadada aí, você vai matar muitos coelhos. Eu espero que o municipalismo esteja atento, porque mais do que nunca, você tem uma grande responsabilidade de recuperar o investimento, que é a vocação do nosso partido e a vocação do Brasil é o desenvolvimento econômico e social, e passa por essa meta, sem dúvida. Muito obrigado. Sabe que ontem na marcha dos prefeitos, o Paulo Zilowski falou exatamente isso. Falou, olha, é a pauta mais importante do municipalismo. E é importante que os prefeitos se mobilizem para poder depois conversar com os prefeitos, com os deputados da comissão, depois os deputados no plenário e inclusive no Senado. Essa mobilização é muito relevante. Talvez vai voltar para o Senado. Vai voltar para o Senado. E como nós temos um Senado que vai ser renovado em 2/3, nesse período o Senado fica mais sensível. Então é importante a presença dos prefeitos. Presidente, boa tarde. Tudo bom? Ó, Gabriel. Gabriel, sou lá de Belo Horizonte, fui vereador 8 anos, presidente da Câmara Municipal e candidato do MDB a prefeito nas últimas eleições. Estou muito feliz aqui no partido. Presidente, lá em Belo Horizonte não houve uma reforma previdenciária. Há 2 fundos, o FUFIM, que funcionou para os servidores que entraram até 2011, e o BHPrev para depois de 2011. Esse BHPrev está equilibrado, tem uma previsão de equilíbrio para 30 anos, e o FUFIM está deficitário e ameaçando engolir e comer o fundo previdenciário que está na cidade. Pelo que eu entendi, nós vamos ter então um município que não fez a reforma ainda, até 18 meses para fazer. Mas ele não fazendo, tem uma já moderada, e esse termo assemelhado me preocupa um pouco, no sentido em que ele não coloca os atributos de uma reforma que o município tem que fazer. Como eu tive à frente da presidência da Câmara, sei que o diálogo com os sindicatos é complexo para a prefeitura. Como é que o Senado, a Câmara e o Congresso vão auxiliar os municípios a ter esse diálogo e garantir também uma reforma decente, no sentido de que isso não seja só uma anistia que comprometa os futuros mandatos de prefeitos nos municípios? Muito boa pergunta, Gabriel. Primeiro, o Senado tinha colocado
obrigatoriedade dos 18 meses, em não se fazendo nada no município, pela redação do Senado, seria uma aplicação direta da reforma previdenciária que nós votamos aqui na União, que ela é bastante equilibrada. Ela não é insignificante, não. Ela tem uma repercussão bastante importante. Na CCJ da Câmara, a bancada do PT arguiu que, ao exigir uma reforma igual ou maior do que a que nós votamos, era inconstitucional porque tirava a capacidade de legislar dos municípios, das câmaras municipais. Então, a redação proposta pela emenda que vai ser discutida, ela ficou assemelhada exatamente por quê? Porque aí fica na órbita da capacidade de legislar de cada um dos municípios para apresentar a sua reforma. Agora, politicamente, ela vai ser discutida, essa emenda, e vai ser votada. Ela poderá voltar ao texto, mas vai depender de articulação. Ontem, o pedido principal da Confederação Nacional dos Municípios e dos prefeitos é que os deputados aprovem a emenda. Então, vai ser discutido e aí nós vamos votar como emenda da Câmara e aí voltará para o Senado. Como o Senado já fez esse mecanismo, já veio com essa emenda, eu acredito que se a Câmara votar, no Senado nós não teremos problema. Cavalinho. Vamos lá, líder. Muito boa tarde, sou prefeito de Itupeva, estado de São Paulo. E essa PEC, deputado, ela vai beneficiar muito o nosso município. Em todos os sentidos. A gente tem regime próprio, mas a gente não consegue fazer a reforma do nosso regime. Todas as vezes, não sei se os municípios também passam por isso, mas quando a gente tem a proposta de levar a reforma, o que é obrigatório, a gente tem que adaptar, a gente não consegue. Barra, tem servidores, fica uma discussão tremenda, então acho que é importante a gente ter essa garantia dentro dessa reforma. Com relação aos débitos previdenciários, vai ajudar muito também. A gente não tem um fundo deficitário, Instituto Novo tem 10 anos, está bem, está caminhando bem, mas temos muitos débitos previdenciários e os precatórios também. Então, eu sinto que essa PEC ela vem como uma salvação de verdade para os municípios, essa possibilidade de um parcelamento maior. E aí eu quero fazer uma ressalva aqui, porque o deputado tem um olhar muito interessante para os municípios, e principalmente os municípios menores. O deputado ele olha para os municípios menores e isso nos ajuda muito. No nosso caso em Itupeva, somos de médio porte, mas eu sei que isso vai beneficiar e vai colaborar. Estou vendo ali que o caminho que o Brasil precisa passa pelo MDB, e realmente passa, porque o MDB olha para essa questão dos municípios muito forte. E eu estava comentando com o meu vice-prefeito Isaac, e falava do deputado, o deputado ele tem uma sensibilidade política muito grande para pegar as melhores pautas, que são as pautas que envolvem os municípios, e nos ajudar frente pode aplaudir porque é mesmo. Eu acho que todas as pautas que envolvem os municípios, eu não vi um deputado hoje com tamanha sensibilidade para que nos ajude e faça frente ao Congresso Nacional. Assim foi com a reforma e está sendo agora com a PEC 66 que o senhor faz a relatoria, e que bom que estamos aqui para poder discutir, e muito importante. Parabéns, deputado. Obrigado, Cavalinho. E essa questão dos municípios menores, ela é relevante porque quanto menor o município, mais importante é a máquina pública. Na grande maioria, na esmagadora maioria dos municípios pequenos, o maior empregador é a prefeitura. Daí as dificuldades de se avançar numa matéria que, querendo ou não, ela exige muito diálogo, muita conversa e avançar
inclusive com a aprovação das câmaras municipais. Gente, muito obrigado. Rolim, muito obrigado pela colaboração. Vamos trabalhar juntos aí no texto. Se os prefeitos, as prefeitas tiverem da sua parte técnica, da sua Secretaria de Finanças, alguma sugestão ou alguma dúvida, a gente tem um corpo de consultores legislativos muito grande na comissão e estamos à disposição para tirar dúvidas, para discutir e para receber sugestões também. Um abraço, gente. Boa tarde. Obrigado.